gente tá aqui para recomendar um filme. Que é o Rush, A Morte Ouve. Ele é um filme que atualmente tem no Netflix. Esse filme tem a ver com o nosso tema de vídeo de hoje. Que é legendas em português para os deficientes auditivos e também em inglês e espanhol. A gente decidiu colocar umas legendas, que foi a iniciativa do Alan. Aí a gente colocou em português, depois a gente resolveu colocar em inglês e em espanhol também. O filme, Rush, demonstra o porquê da gente ter se importado com esse aspecto dos deficientes auditivos. Até porque o YouTube hoje é um negócio bem difundido e não é justo uma pessoa não conseguir assistir só por conta dela não poder ouvir. É uma coisa que vários canais já estão fazendo, que tem muito vídeo, eles pedem para os próprios inscritos fazerem a legenda, porque o próprio YouTube tem essa ferramenta, se você deixar liberado lá. Só que a gente, por enquanto, vai estar fazendo sozinho. Ele tem o automático também, por um português não funciona muito bem, né? Mas por inglês funciona. Por inglês ele funciona bem, mas agora por português tá uma negação por enquanto. Não funciona, na verdade. O filme Rush, ele fala da história de uma mulher, uma escritora, que ela desenvolveu o problema, ela não nasceu com esse problema auditivo e de fala, ela não ouve e não fala. Ela pegou uma doença, né? Meningite, com uns 13 anos de idade mais ou menos. E por complicações médicas... 11? E por complicações médicas ela acabou perdendo a audição e a fala. Aí depois desse problema, né, que ela passou na vida dela, aí ela resolve se isolar. Mas pra ela o isolamento foi natural. Ela resolveu se isolar porque ela se sentia melhor, assim, e aí ela foi morar numa casa no meio de uma floresta que era bem isolada. Tinha outras casas, tinha casa da vizinha. Tinha casas próximas, mas assim, não é uma vizinhança, né? Ela tinha um talento nato pra escrever, né? Ela até fala que ela tem uma voz na cabeça dela que fica ajudando ela, assim. É a voz da mãe dela, né? A única voz que ela conseguiu guardar, né? Depois desse problema, a voz da mãe dela. Eu achei ela bem bipolar, sabe? Porque eu achei que ela tem duas vozes que falam dentro dela. Uma positiva e uma negativa. É muito do talento que ela tinha, né? Tanto que num determinado ponto do filme ela fala que... Determinado ponto não, no começo, né? Ela fala que ela sempre tinha vários finais para os livros que ela escrevia. Sim. Ela ficava procurando um final menos óbvio, né? Porque ela queria surpreender os leitores, que é um trabalho de qualquer escritor, né? Não é deixar a coisa óbvia que a pessoa lê, não tá nem se interessando pelo que ela tá lendo. Bom, a história do filme, primeiro é bom a gente lembrar que o filme também é do gênero de suspense. Aliás, um ótimo filme de suspense, né? Já a gente chega nesse ponto. A gente já descreveu o cenário onde ela tá, numa floresta isolada e tal. E aí, um assassino perturbado, psicopata, doido, retardado, resolve perturbar ela na casa dela, brincar com ela, né? Mas antes de matar ela. Antes de matar ela, porque, óbvio, isso daí é típico de psicopata. Melhor assim, menos chocante. Ela consegue se prender dentro de casa e o diferencial é que, por ela ser surda, então basicamente ela tem uma desvantagem muito grande em relação a ele. Sim, porque ele pode ouvir ela e ela não. E tem... Aliás, esse que é o ponto alto desse filme também, porque esse filme ele é totalmente sensorial. Ele joga você na situação de uma pessoa surda. Você fica em pânico, porque você tá igual a personagem, você não tá ouvindo. O filme puxa muito pra isso. O começo do filme mostra bem isso, que começa com a sequência onde vai mostrando o som que cada elemento faz. Exato. E aí depois a câmera vai indo pro rumo do ouvido dela e o som vai abafando, né? Depois mostra tudo de novo só com esse som abafado dela. É muito legal isso. Muitas cenas assim de agonia, né? Justamente naquelas cenas críticas, o som some. Você fica tipo na cabeça dela e você sente a agonia de você não poder falar, de você não poder ouvir e tá passando por um perrengue e tal. E o filme não é bom só por causa disso. Ele tem um roteiro extremamente redondo. Então, tudo que é apresentado no filme é usado de alguma forma. Sim, é tudo funcional, né? Não tem nada, tipo assim, estético. Vamos jogar aqui só pra ficar maneirinho. Sim, assim. Tem até algumas coisas que você nem presta atenção direito, acaba sendo muito importante. E outro fato interessante do filme é que há somente 15 minutos de diálogo.
E o restante do filme é assim, não mudo, né, obviamente, porque não é um filme mudo, mas é só de sons. Esse filme, ele foi escrito, né, o roteiro foi escrito tanto pela própria atriz, que é a protagonista, Madison, quanto pelo diretor, que é o Michael Flanagan. Eles são casados e foi a estreia dela, inclusive, como roteirista, porque ela já era atriz antes, já atuou em outras coisas. E foi a estreia dela como roteirista e atriz no E muito bom por sinal. Bom, nossos vídeos daqui em diante serão todos legendados, então até por isso talvez possa ser que demore mais para a legenda de espanhol e inglês sair, porque a gente vai se preocupar primeiro com o português. A legenda em português vai sair junto com o vídeo. Mas a gente vai dar atenção também para o nosso público, principalmente de espanhol, que muita pessoa do México tem se inscrito no nosso canal e legal. E se você tem um canal grande que você gosta muito, procura ver se eles liberaram para os inscritos fazerem as legendas. Aí você pode legendar, mesmo que seja pouquinha coisa, acho que já deve ajudar bastante. E valeu aí pela galera que está ajudando a gente a divulgar. Valeu a força. É isso aí. Falou. Tchau.